Então, boa noite todo mundo, boa noite quem já chegou. Todo mundo animado para essa noite? Professores já estão aí, a Rosa, a professora Edneia, a professora Dulce. Boa noite, Fernanda. Agora eu vi que jeito está aparecendo aí. Bom, Delvânia, já são 19h45, acho que já está bom. Tá? Os coordenadores já estão na sala. Acho que podemos começar, tudo bem? Estão animada? Ainda dá aquele friozinho da defesa? Como que é? Ou já passou, já está tudo certo? Não, já está mais tranquilo agora. Hoje eu já deixei o cachorro lá de fora. Muito bom. Então, boa noite para todas e todos. É um prazer receber a Delvânia aqui neste grupo como nossa palestrante de hoje. Ela é uma das coordenadoras desse grupo, professora Delvânia. Ela vai fazer a apresentação. Pode ser, Delvânia? Você se apresenta para nós, por favor. E agradecer, porque a Delvânia vai estar trazendo para nós uma pesquisa recente que ela realizou, vai contar um pouco dessa trajetória também da pesquisa. E para todos nós vai ser um momento de grande aprendizado. Então, bem-vinda, fique à vontade, Delvânia. Muito obrigada, primeiro, né, por estar aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma gratidão imensa poder estar aqui hoje. Já conheço alguns e conheço há mais tempo a Adriane. Esse trabalho é resultado da minha pesquisa de mestrado que eu fiz agora, né, na educação, na UFO. E a minha orientadora foi a professora Lázara, e foi da linha de pesquisa Estado, Políticas e Gestão da Educação. Há 3 anos atrás, eu prestei o mestrado, né, já tinha tentado outras vezes, inclusive na geografia, que é a minha graduação, é na área da geografia. E aí, quando foi em 2018, eu passei na geografia, mas em último lugar, eu não fui chamada, e na educação, eu passei em primeiro lugar. Então, na linha de pesquisa, Estado, Políticas e Gestão da Educação. Aí, por isso, eu fiz a opção para ir para a educação. A minha pesquisa ela foi feita sobre políticas de formação continuada de... Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Política de formação continuada de professores do atendimento educacional especializado em Quirinópolis, Goiás. Ela tem como o recorte, né, foi em 2017 a 2019, e depois eu vou falar por quê. Eu sou professora aqui em Quirinópolis, na educação básica. Sou professora de sala de AEE, já primeiro fui professora na educação especial, e depois eu fui para a escola comum, né, para a escola comum, e já fui como professora intérprete de Libras, e posteriormente assumi a sala de AE, que já tem 12 anos. E por isso que eu fiz a opção de fazer a pesquisa nessa área. Eu fiz questão de colocar aqui o mapa, viu, Adriane? Que a Adriane, ela foi para minha defesa, foi para minha banca de defesa, e assim, muito envergonhada, tinha um mapa lá, mas eu já sabia que ele era provisório. Aí eu fiz questão de pôr esse aqui na abertura para a Adriane ver. Também eu compartilhei, você viu lá, né, que eu compartilhei no grupo a pesquisa, tá? Então, esse aqui agora com todas as características e elementos que a gente precisa ter no mapa, tá? Então, aqui eu trago essa imagem inicial. Aqui de fundo é
uma praça, né, a mais antiga de Quirinópolis. Vocês conseguem ver aqui, tem um IP bonito, até uma fonte, retrata um pouco da história de Quirinópolis aqui. E aqui está o mapa. O município de Quirinópolis em números de habitantes, hoje aproxima de 50 mil habitantes, tá? Então, assim, eu gostaria de começar mesmo agradecendo, assim, tanto a oportunidade de estar aqui, quanto a oportunidade de finalizar esse curso de mestrado, porque foi graças a ter chegado até a Adriane, né? Ter começado a participar do grupo de pesquisa aí, e foi o grupo de pesquisa que me impulsionou tanto nas publicações que eu fiz na época. Isso me garantiu o primeiro lugar no currículo, com o termo de currículo, por causa das publicações que eu fiz durante o tempo que eu participava do grupo de pesquisa aí. Então, assim, eu agradeço muito a Adriane por isso, tá? Os livros também, a indicação de conhecer a Lázara. E eu não sei se a Sandra chegou, eu gostaria muito que ela assistisse minha apresentação, porque eu devo muito a ela também, porque ela, além dela ter me ajudado, assim, grande parte do que eu conheço como professora de educação inclusiva é graças a ela. Vamos ver depois se ela aparece. O nome dela não está aqui, Delvânia, mas está sendo gravado, tá? E depois você pode mandar para ela, tá bom? Então tá. Essa pesquisa, a opção, o tema foi: à luz da análise do discurso em Foucault, pesquisou-se política de formação de continuada de professores do atendimento educacional especializado no município de Quirinópolis. O recorte da pesquisa foi 2 cursos. Um curso que foi realizado em 2017, que foi Diretrizes e Reflexão das Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva, e o de 2018, as novas práticas pedagógicas na perspectiva da inclusão escolar. Achei assim, muito interessante a fala do Kleber, a semana passada, que durante a fala dele, o que é a sala do AE e a contribuição que ela traz para a educação inclusiva. E os cursos em si, a análise dos cursos, quando ele falava, às vezes eu via a fala dele naquilo que a gente tinha feito a pesquisa. Essa análise, ela foi desses 2 cursos, né? O primeiro curso, ele foi um curso de 40 horas. Ele começou em junho de 2017 e ele terminou em setembro de 2017 mesmo. Depois, esse de 2018 foi já um curso mais extenso, uma carga horária mais extensa. E ele começou em 2018 e começou no início de 2018 e terminou no final de 2018. Era um curso que acontecia toda sexta-feira, aqui em Quirinópolis, no Municipal de Educação, mas tinha participação de professores da rede estadual também, de pessoas de escolas particulares, e tinha professores da sala de AE, o curso era para professores de AEE, de atendimento educacional especializado. Mas tinha professores de apoio também, tinha coordenadores, tinha diretor de escola, tá? E a pesquisa, ela é feita análise com professores de 4 escolas. Uma escola rural, municipal, uma escola urbana, também do município, uma estadual e o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Aqui eu trouxe essa imagem porque, assim, naquela fala do Kleber, a gente ficava um pouco pensando sobre isso aqui. É por isso que eu trouxe essa imagem. Aqui mostra o contexto histórico
da educação inclusiva. Até mais ou menos 1970, a gente ainda vivia muito dessa exclusão social. As pessoas com deficiência, elas não eram nem vistas. Então, elas viviam totalmente fora do contexto social e da educação, então, nem se fala. Depois, quando começou o processo de segregação, foi pego as pessoas com deficiência e colocadas elas em algumas instituições, mas mesmo assim elas ainda eram fora da sociedade. Já na integração, que foi mais ou menos em 1990, de 90 para frente, depois da Convenção de Guatemala, deixa eu lembrar da outra aqui, de Milão, teve também eu deveria ter abrido meu texto, mas eu não abri. Mas a partir de 1990, muita coisa caminhou para pensar na inclusão da pessoa com deficiência. Mas no período da integração, que foi mais ou menos de 1990 até 2006, que foi assim para valer o processo da inclusão, as pessoas vamos pensar no contexto da escola mesmo. As pessoas com deficiência, elas foram levadas para dentro da escola, mas lá até o intervalo, o recreio, por exemplo, ainda era separado. E assim, eu vivenciei isso, porque eu cheguei na escola especial em 1994. Então, foram uns contextos assim que muito difícil para as pessoas com deficiência e para a gente que trabalhava na educação também. Já o processo da inclusão, ela foi mais percebida a partir de 2006. Por quê? Porque foi quando começou-se a educação na perspectiva da educação inclusiva e tentou incluir as pessoas com deficiência junto, no mesmo espaço que as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas ditas normais, na escola comum. Aí foi quando foi criadas as salas de recursos multifuncionais, a partir de 2003, com o plano decenal. Já se tinha essa perspectiva, mas a partir de 2006 é que foi implantado as salas de recursos multifuncionais e o atendimento educacional especializado, que acontece lá dentro da escola comum, né? Até estou usando esse termo porque o Plano Nacional de Educação, já aprovado no final de 2019, ele pede que se use esse termo, a escola especial e a escola comum. Então, criou-se o atendimento educacional especializado, ou seja, as salas lá dentro da escola comum, que ia fazer com que a escola especial acontecesse lá dentro da escola comum. Por que eu estou falando isso? Porque foi uma das percepções que nós tivemos dentro do curso, que isso foi falado inúmeras vezes e ainda existe essa confusão de compreensão. A gente sabe da existência da sala do atendimento educacional especializado lá dentro da escola comum, mas a gente não entende que aquela sala ela foi criada para expandir a educação especial lá dentro da escola comum. Ou seja, a educação inclusiva ela só iria acontecer a partir do momento que a educação especial acontecesse lá dentro da escola comum. E essa percepção, ela precisa ser entendida pela educação. Por quê? Porque às vezes tem muitos retrocessos por falta dessa compreensão. Por isso que eu fiz assim questão de frisar sobre isso hoje. Tá? Então, o objetivo da minha pesquisa, foi entender como que os professores perceberam isso dentro do curso. O que ficou?
que o professor percebeu e o que ele consegue levar para a prática. Por quê? Porque a gente sabe que tem N e N cursos, o professor vai lá e faz, ele sai animado, e a pergunta era: por que então que a educação inclusiva ela não expande? Ela não cresce, ela vem uma política pública hoje, vem outra amanhã, e às vezes a gente percebe mais retrocessos do que avanços. Então, essa era a minha maior preocupação no início da pesquisa. Então, aqui eu mostro os objetivos específicos, né? Eu vou falar deles depois mais à frente um pouquinho. Então, a justificativa que eu trouxe da minha pesquisa. A importância de analisar a percepção dos professores quanto aos discursos e práticas que são criados em torno do atendimento educacional especializado nas escolas públicas após as formações continuadas, e de saber o porquê das políticas públicas, na perspectiva inclusiva, não se efetivarem. Pelo menos assim, esse era o sentimento que a gente tinha, que a gente tem, né? Quando você vê acontecer, quando finaliza um curso, você pensa assim, nossa, as pessoas saem tão animadas lá agora, será que isso vai acontecer, né? Ela foi uma pesquisa qualitativa e os procedimentos foi bibliográfico, documental, de natureza básica e os objetivos exploratórios. E quanto aos procedimentos da pesquisa, foi de coleta e análise de dados, por meio de entrevistas semi-estruturadas, e eu queria analisar o discurso na ótica de Michel Foucault. O que permanecia na concepção e percepção dos cursistas. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu quis fazer uma análise qualitativa, porque eu entendo assim que a análise qualitativa a gente consegue perceber o sentimento, as crenças que a pessoa traz. Quem fala isso é a Minhaga. Os valores, as atitudes, os fenômenos humanos e a realidade social. E era assim o que eu pensava de perceber. Tá? Eu trago lá no trabalho também uma pesquisa de outros autores que já falaram sobre essa temática. Mesmo o locus da pesquisa sendo Quirinópolis, eu quis saber assim, se outros autores, de que forma que outros autores, aí eu trago essa parte na pesquisa também. Mas, assim, eu tentei fazer a pesquisa dentro do período de 2006 até 2019, que foi a partir da criação das salas de AE, né, de implantação das salas de recurso multifuncional com o atendimento educacional especializado. Tá? Os instrumentos da pesquisa foi por meio de entrevistas semi-estruturadas. Deixa eu ver se aqui. Você acompanha aqui que eu vejo vocês. Depois meu celular que eu acompanho dali. Tá ruim, não vendo ninguém. Ai, Foi entrevista semi-estruturada com os professores de atendimento educacional especializado. Né? Foi só com 4 professores do atendimento educacional especializado. E eu fiz um aprofundamento também nos PPPs das escolas, que eu estava entrevistando os professores. Por quê? Porque a gente sabe que a forma como são descritos os projetos político-pedagógicos das escolas, isso interfere também na forma que acontece o atendimento educacional especializado na escola.
E assim, qual que é a percepção maior? Eu já posso antecipar isso. Que a defasagem que existe dentro das escolas que foram analisadas, a defasagem em termos de política pública. Os PPPs das escolas estão totalmente defasados, inclusive usa legislação que já está ultrapassada para elaborar o projeto que eles têm, ou seja, o trabalho que é feito com o AE dentro da escola, ele é construído dentro de uma visão que já está ultrapassada. Então, quando eu comecei a ler os projetos político-pedagógicos das escolas, que eu estava entrevistando os professores, eu pensei, isso tem que ser manifestado, porque o PPP, ele é a cara da escola, né? Ele é que mostra como que vai ser trabalhado, como que os professores vão receber esse trabalho. Então, por isso que eu quis aprofundar, trouxe como instrumentos de pesquisa também os PPPs. Tá? Usei como referencial teórico esses autores aqui, né? Assim, era mais na linha que não contradizesse com Foucault. Tá? Usei alguns autores da geografia também, que foi a Portugal, né, e Chaigar. Usei outros autores também da geografia. Assim, mas esses aqui foram os mais usados. Meu texto ficou organizado assim, eu não vou ler, não vou passar, porque eu falo sobre eles um pouquinho mais à frente. Tá? O roteiro de entrevista foi esse, mas também eu falo sobre ele posteriormente. Em cima do roteiro da pesquisa, em cima do roteiro que eu ia trabalhar com os professores, criou-se esse perfil. E assim, eu acho interessante mostrar, porque a gente conhece um pouco das professoras que foram entrevistadas, né? Então, eu já falei aqui de uma escola rural, de uma escola urbana, de uma estadual e de um centro de atendimento que é a antiga escola especial que se transformou no Centro de Atendimento Educacional Especializado e que agora, dentro do projeto das novas diretrizes curriculares de 2020, 2022, já está aí caminhando para um retrocesso novamente, porque ele já está se tornando centro de educação básica de atendimento especializado. Então, está trazendo, a tentativa que a gente percebe é que está trazendo a educação especial, que foi levada lá para a escola comum, trazendo de volta para a segregação para as escolas especiais. Então, as professoras só da escola estadual, que ela é contrato temporário, as demais são efetivas, já estão com um bom tempo na atuação, né? Todas são pedagogas, todas têm pós-graduação e que estão na atividade, fora da atividade de sala de AE, mas é ao mesmo tempo só a professora, a primeira professora aqui, que também trabalha na biblioteca da escola. As demais são professoras só da sala do AE. A professora do CAE, ela está em outro projeto, mas também é dentro da escola, dentro do CAE. O que eu percebi na análise dos dados? O movimento que existe dentro esse movimento que está acontecendo dentro da educação especial e dentro da educação inclusiva. Isso aqui aparece quando, na primeira sessão do trabalho, eu apresento esse estudo na primeira sessão do trabalho. Ela vai mostrar a contextualização das políticas educacionais no âmbito da educação especial e da educação inclusiva. E as políticas de formação dos professores da educação básica para atuação no AEI, no atendimento educacional. Aqui,
trabalha os conceitos e as concepções que norteiam a inclusão, a exclusão educacional, e eu finalizo o capítulo, a sessão, né? Apresentando as políticas de formação de professores em educação especial para atuarem no AEI. E aí a gente percebe esse movimento. Quando a gente pensa isso aqui, quando você pesquisa as políticas públicas que dão contorno para a educação inclusiva, aquela que está acontecendo lá na escola comum, a gente percebe assim que ao mesmo tempo que surge uma política pública que fala assim, não, agora a educação inclusiva tem que acontecer lá dentro da escola comum, já surge outra política pública que distorce tudo que foi feito. E assim, essa percepção eu deixo bem claro na minha pesquisa, porque é importante a gente perceber isso para entender por que então que não acontece. Porque existe assim, a gente cria um imaginário, e essa foi uma das conclusões que eu cheguei na pesquisa, a gente cria um imaginário que agora vai, que a educação inclusiva agora vai sobressair, que ela vai aparecer, porque a gente que está dentro, a gente acredita. E a gente espera que ela cresça, porque a gente sabe que os resultados são positivos e são legais. Como a gente viu um caso em particular do Kleber mostrando aquele dia. E a gente que é do atendimento educacional especializado, a gente tem aquela paixão. A gente quer que aconteça daquela forma. A gente percebe isso ali. Mas quando você estuda as políticas públicas, você percebe que esse movimento, ele tem um porquê que faz com que não aconteça. Como que isso acontece? Por exemplo, quando muda uma gestão, muda um governo, a política, ela não é de Estado, ela é uma política de governo, ou seja, entra um governo, ele muda tudo. Às vezes nem muda muito do que está acontecendo, mas ele faz questão de mudar o nome, de fazer desaparecer as políticas que estão sendo trabalhadas, e isso faz com que haja um movimento que a educação inclusiva se perca, né? Aí você vai me falando o tempo, tá, Adriane? Porque eu fiquei... Ah, tô aqui com o horário. Então, esse é o movimento. Quando a gente... Na sessão seguinte, eu faço essa... a pesquisa mostra o espaço de atuação dos professores de AE em Quirinópolis. Aí eu já saio mais do geral e já trago mais para o particular. E a permanente formação continuada. Na seção 3.1 da pesquisa, eu acho que não vai ter tempo para poder estar falando isso, mas é interessante assim pensar nesse caminhar das políticas públicas que vem assim desde 1993 com o plano decenal e que já mencionava a educação inclusiva, né? Mas existe um movimento de retrocesso quando aqueles alunos que foram para a integração não conseguiram se adaptar e retornar para a escola especial ou houve até muitas evasão. É interessante a gente pensar nesse contexto, para saber aonde que vai nascer a sala de recurso multifuncional e a implantação do AEI. Já nessa sessão aqui, eu já trago assim, as políticas que regem os espaços escolares mais no estado de Goiás e também no município de Quirinópolis.
esse movimento, ele mostra, assim, as percepções que existem. As políticas públicas que se obriga a cumprir e as políticas públicas mesmo. Ou seja, esse movimento, ele faz com que, assim, quando pega o aluno lá da escola especial, leva para a escola no período da integração, depois pega ele e volta, depois pega ele de novo e leva para o processo de inclusão. E agora pega ele de novo, porque é o que está acontecendo já, falando da política pública de 2020, que vai ser de 2020 a 2022. Vai pegar ele de volta e levar para a escola especial de novo, porque é isso que vai acontecer. Eu estava até conversando com a diretora do CAE há poucos dias agora, e ela me falando: Giovana, nós estamos desorientados. Por quê? Porque agora eles estão fazendo de tal forma que a gente vai se ver obrigado a formar esses alunos dentro de 4 anos. De qualquer forma, ele vai embora do CAE. E aquele aluno que está lá na escola comum, para ele não passar mais como acontece, que é observado a aprendizagem, que ele vai passando de ano, aquele é para voltar para a escola especial. Então, eu estou falando disso, eu não sei como que isso acontece em Minas, mas isso é a característica do que está acontecendo aqui em Goiás. Tá? Então, eu já estou passando assim, quando eu falo aqui das políticas as quais se concordam e obrigam a cumprir, é nesse aspecto. O professor da educação inclusiva, ele não tem muita escolha. E nem o professor da educação especial, também não tem. Porque a política, as políticas públicas, elas acontecem de tal forma que obriga o professor a cumprir dessa forma. Né? Essa foi a última etapa do curso. Aí, de acordo com as questões que eu fiz para os professores e fazendo a análise em Foucault, chegou-se a essas observações aqui. Isso aqui foi mesmo a repercussão que o curso, a análise que a gente fez da repercussão do curso, dos cursos. Na análise que a gente fez das falas dos professores. Tá? Os professores da sala do EE, eles vão essas lutas e discursos, recorrência discursiva e linhas de fugas são as categorias que a gente optou por analisar. Né? O que é as lutas e os discursos? É o jeito de ser e de viver na profissão. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas existentes ou os sistemas de dominação, mas aquilo por quê e pelo que se luta e o poder do qual nós queremos apoderar. Você fala do Foucault. Tá? As lutas e os discursos que se tornam características dos docentes que se apoderam da educação na perspectiva inclusiva, na tentativa de romper com os paradigmas que sustentam a homogeneização das pessoas e que, mesmo ao reconhecer os avanços e retrocessos dos processos e relações, adotam-nas constantemente em sua profissão. E essa recorrência eram os feixes de relações que dentro da profissão, dentro
do atendimento educacional especializado, dentro da educação especial que acontece lá dentro da escola comum, que vai criando. A dependência que a gente tem de outros setores, por exemplo, para que a educação, vamos falar diretamente, para que o AEE aconteça de verdade. Você não consegue, por exemplo, assim, fazer um bom trabalho com os professores de apoio. Por quê? Porque, às vezes, a coordenação ela não dá sustentação para isso. Então, isso vai criando esse feixe de relações frustrantes. E isso foi recorrente na fala dos professores. Tá? Porque as duas primeiras questões visavam entender isso. Aí, as linhas de fuga é quando ele se apega, às vezes, aos pequenos resultados e cria dessa forma, uma forma de ser na profissão. Não sei se eu estou, assim, sendo clara, mas eu vou tentar pela fala dos professores. Por exemplo, quando foi perguntado para eles assim, qual que é a diferença de educação especial e educação inclusiva? E isso foi muito debatido nos cursos. Foi falado assim, quase que em todo... Eu participei do curso desde o primeiro dia até o último dia do curso. Isso era falado quase que constante. No entanto, o professor ainda... As respostas dos professores mostrar que existe ainda muita confusão nesses conceitos. É importante? Porque senão ele não tem a percepção da forma como isso pode acontecer lá dentro da escola regular. Pode e deve. Né? Quando foi perguntado para o professor o que diferenciava a sala do AE, o atendimento, dos demais atendimentos dentro da instituição, também houve confusão, porque dentro das respostas foi percebido, professor, que trabalha mais como... como que fala? Esqueci agora a palavra certa. Aquilo que o Kleber falou aquele dia, é confundido com reforço. Então, tem professor que ainda desenvolve um trabalho mais de reforço dentro da sala do AE do que desenvolver aquilo que é próprio da prática da sala do AE. Acho que é isso. Né? Então, na outra análise que foi feita, quando foi perguntado para os professores se eles conseguiam visualizar dentro das escolas, dentro do trabalho deles, as políticas públicas, e em quais aspectos, e quais que eram os desafios do atendimento educacional para aqueles professores. Foi percebido que ainda existe muito a tentativa de normalização dos sujeitos. Como que isso acontece lá? Aquela preocupação que tem de que o aluno tenha um laudo, foi constante na fala de todos os professores. E também eu percebi muito isso durante o curso, quando estavam todos os professores, não só os entrevistados no curso. Existe ainda aquela preocupação, o que esse menino tem? Sendo que no atendimento educacional especializado, não deveria ter isso. Tem uma política pública que ampara que não precisa nem de laudo para começar, para atender o aluno lá. Existe ainda também um desgaste nas relações criadas em torno do AEE, inclusive da formação que não prepara, mas generaliza a docência num contexto desigual. Quando fala assim que não prepara, é porque, sim, o professor ele vai lá e faz o curso. Ele aprende uma prática. Quando ele tenta implantar isso na escola, ele não consegue. Porque ele chega lá e ele enfrenta um contexto que não depende só da vontade dele. Ele até
sabe qual que é o caminho que ele deve, mas ele não tem apoio, às vezes ele não tem apoio da família, ele não tem apoio da coordenação da escola, como eu já disse, né? Então, passa a ser um lugar de lutas e de conflitos. Essa foi a percepção quando foi questionado isso aqui. Esse lugar de lutas e conflitos está dentro dos desafios do atendimento. E quando foi perguntado para a professora do CAEE, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, ou a antiga escola especial, onde acontece a educação especial, mas que agora, depois de ter colocado lá na política pública de 2009, que acontecesse preferencialmente na escola comum, mas que ele poderia acontecer também lá dentro do CAE, da escola especial, podia também ter o AE. Então, quando foi que notou-se na fala da professora do CAE que o AE lá na escola especial, ele não funciona como ele deveria. Por quê? Porque existe uma falta de comunicação. Ele não trabalha, por exemplo, flexibilização de conteúdo, que ele deveria fazer isso. É interessante também falar um pouquinho dessas salas. Essas salas, elas foram criadas lá e os alunos estão lá na rede, na escola comum, nas escolas que não possuem sala de AEE. Tanto na escola estadual, como tem também escolas municipais que não têm a sala do AEE. Quando esse aluno foi matriculado, porque ele podia ser matriculado duplamente, ele foi matriculado na sala comum e foi matriculado na sala do AEE, lá na escola especial. Ele perdeu o vínculo, que é uma das condições que pode acontecer quando você tem a sala do AE dentro da escola comum, aquele trabalho de parceria que pode ser feito com o professor da sala de aula, ele perde. Então, essa comunicação, quando eu falo aqui da falta de comunicação com a escola comum, é nesse sentido, porque distanciou. Então, foi um dos desafios que a professora da sala do AE, desculpa, um dos desafios que a professora do AE, lá do CAE, apontou foi a falta de comunicação. Ela não sabe o que aquele aluno aprende lá na sala comum, lá na escola regular, vamos falar assim. Tá? Então, isso não ajuda o aluno da forma como deveria. É um desafio. Tá? Outras questões que foram ainda da análise dos dados. A individualidade do aluno. As práticas de assujeitamento, ações pedagógicas que tentam moldar de alguma forma o aluno. Essa individualidade do aluno, mesmo lá no CAEE, ainda percebe-se as práticas de assujeitamento. O que é isso? Mesmo lá, os alunos do AEE são comparados com os alunos do ASE. Os alunos do ASE são aqueles, a ASE é autonomia, sociabilidade e individualidade. Esses alunos são aqueles que não conseguiram ir para a educação inclusiva. Não foi para a escola comum. Ele ficou lá, criou-se esse projeto. E, no entanto, quando os alunos do AE, lá da educação especial, vamos pensar assim, lá no recreio, vamos pensar a coisa acontecendo para facilitar. Quando está lá no intervalo, os professores ainda faz diferença, mesmo dentro do CAE,
que tem-se uma percepção maior do que seria educação inclusiva, ainda existe essa individualidade que ela não é respeitada e as práticas de assujeitamento. Quando o professor faz essa diferenciação lá, o aluno do AE, ele é melhor, ele aprende mais, ele tem mais facilidade. A professora mesmo do CAE apontou isso. Ela passou a ter essa visão a partir do curso. E essa função de existência. As linhas de fuga e outros modos de existência são as saídas que os próprios professores adotam na tentativa de justificar ou de explicar a forma como elas fazem esse tratamento. Tá? Aqui foi referente a essas duas questões que estão no rodapé aí. Atividades práticas que passaram a utilizá-las posteriormente ao curso. Nós perguntamos para as professoras se elas conseguirem levar para a prática diária delas alguma coisa que elas tinham aprendido no curso. Aí houve unanimidade, todas, cada uma assim, guardou alguma atividade, pelo menos em pensar, foi recorrente quando elas, por exemplo, o plano individual do aluno, isso foi recorrente na fala delas. Todas passaram a adotar, a pensar o aluno mais individualmente a partir do curso. E nesse sentido que a gente fala da função de ensinar, função de existência, porque é uma percepção que o professor adotou a partir do curso. E elas foram unânimes em observar, porque essa era elas foram unânimes na fala delas, a relevância dos cursos e na promoção de autonomia, tanto delas enquanto professoras, quanto do aluno que ele trabalha. Elas explicaram que passaram a ter um olhar diferente com os alunos. E o que a pesquisa em si ela mostrou? A pesquisa ela apontou que existe uma perspectiva de controle de exceção. Em que sentido? Nós percebemos que não existe uma política específica de formação continuada no município e que os cursos, na maioria, eles são emergenciais, o que mostra a preocupação de alguns gestores, mas não por se tratar de políticas de Estado. Elas se perdem muito rápido com as mudanças de governo. Eu já tinha falado, então, por isso que a gente fala Isso é uma forma de controle e de exceção. Por mais que os cursos se digam emancipadores e de empoderamento, os cursos se mantêm amarrados à governamentabilidade de políticas que não permitem a consciência de si e a popularização da inclusão, na perspectiva que os movimentos sociais defenderam e defendem. Nesse sentido aqui, o que acontece? Os professores, eles têm a formação. Eles recebem a formação. Quando é no ano seguinte, eles já não continuam na mesma função. Se o professor de apoio, por exemplo, vai lá, faz o curso, mesmo os professores de AE,
Em 2019 já tinha professor de EE que já não estava mais na sala. Quando ele é considerado bom, ele não é mantido na profissão, eles às vezes levam ele para assumir uma sala de aula. Então, isso foi observado na fala das professores também, na pesquisa. Que existe a pesquisa apontou também que existe uma força revigorante do modelo de segregação. Isso aqui é quando a gente observa que a nova política pública, já do final de 2019 para 2020, que vai vigorar até 2022, não era objeto da minha pesquisa, mas como era um apontamento, eu quis mostrar também. Esse retrocesso de volta dos alunos para, mesmo aquele que está lá dentro da rede regular, já se discute a volta dele para os centros de educação especial de novo. Tá? Isso mostra o quê? Que as legislações elas estão enraizadas, né? Mas foi unânime na fala das professoras que é importante a manutenção dos cursos e que a inclusão é necessária. E a gente precisa pensar sobre isso. Então, eu toda hora, assim, eu fico parando aqui porque eu pus o slide e fica a janela na frente. Era isso que eu estava tentando naquela hora. Aí eu gostaria de encerrar, assim, com essa fala e vou abrir para as perguntas, porque eu acho que às vezes fica mais claro, porque é confuso quando a gente começa a falar dessas condições. Não existem os que têm o poder e os que estão totalmente desprovidos de qualquer tipo de poder. Essa é uma fala de Denise Oliveira. Eu trouxe aqui a imagem de um dos meus alunos lá da sala do AEE. E esse aqui é um bom exemplo disso. E quando a gente faz essa análise dos cursos, da repercussão dos cursos, como que os professores perceberam isso? Esse exemplo desse aluno aqui mostra bem isso. Lá na minha escola, foi feito um quadro na parede que eles colocaram os alunos que são, vamos falar assim, os melhores da escola. Esse aluno, ele é um aluno da sala do EE, ele tem alguns transtornos. E aí ele falou assim, eu também quero ir lá para o quadro. Né? Aí eles tentaram, a direção da escola, os coordenadores fizeram essa medalha. Falou para ele, não, você é diferente, você vai ganhar uma medalha. Ele falou, não, eu não quero só a medalha, eu quero que meu nome vai para lá. Então eles tiveram que pintar um quadro extra e acrescentar o nome de alguns alunos da sala do AEE. Então, é nesse sentido que a gente percebe a importância da sala do AEE, a importância que a inclusão não que ela continue, que a luta também que ela continue, né? Então, era essa a minha fala, né? E eu abro agora para falar mais um pouco, para responder algumas questões. Se ficou alguma dúvida quando eu falo dessas diferenciações, eu estou à disposição para responder. Eu deixei aqui, eu mandei lá para o grupo o link, né, da minha dissertação e coloquei aqui também nessa última página, fica à disposição para quem quiser ler, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica à disposição. Parabéns, Delvânia. agora que eu... Tá. Pode fechar agora, sair, fechar o share screen. Isso. Isso, muito bom. Uhum. Delvânia, parabéns novamente pela sua pesquisa. Né, muito bom compartilhar isso conosco. Tem momentos que eu diria que são tensos da sua pesquisa, que é essa questão de avaliar os cursos de formação. Nós não temos uma prática
de fazer isso, né? Muitas vezes a gente organiza o curso, abre, expõe, mas o retorno, saber o que as pessoas entenderam, como que elas levam isso para a prática, é um outro objeto, né? Um outro olhar também. Porque não significa, igual nós aqui, né? Você apresentou, nós ouvimos, mas o que a gente entendeu do que você falou também? Que é uma pergunta, né? Que todo pesquisador, né? Toda pessoa que reflete sobre o seu objeto, o lugar onde trabalha, essas perguntas voltam, isso é recorrente. Então, o seu trabalho tem uma contribuição enorme sobre isso, esse olhar para ver o depois do curso. E a questão do próprio AEE, né? Porque você vai a fundo num lugar que aparentemente estava resolvido. Então, né, assim, tanta luta, né, tanta discussão, tanta reivindicação para que as escolas tivessem esse espaço, e aí você vai e faz um olhar mais atento, né, põe a lupa lá, para ver o que é isso aqui. Então, muito bom também. Vamos abrir agora. Quem tem perguntas para a Delvânia? Aqui nós estamos cheios de professores que trabalham aí também, né? A gente tem gente do apoio, tem gente que está na sala de aula como regente, recebe o aluno na escola regular. Algumas coisas que a Delvânia apontou já são clássicas, né? Assim, a escola não conversa com a família não conversa. E aí agora o AE não conversa com a sala regente. E algumas outras informações que são inéditas, coisas que a gente não imaginava. Tá? Quem gostaria, gente, de comentar alguma coisa? Começar com as professoras coordenadoras do curso. Todo mundo sorrindo. Abre a câmera um pouquinho, vocês estão tão calados, a gente não vê nem rosto. Quem puder abrir. Palmira? Por favor, Palmira. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre essa questão que são políticas, né, de Estado. Ou seja, essas políticas que vêm para, ou seja, rever a questão da educação. No caso, né, que ela falou, a questão inclusiva. Como que ela, eu não entendi bem, vai voltar, retornar essas crianças para as APAES novamente? E outra coisa também que eu queria que ela falasse também, como que ela vê essa inclusão dentro de sala com toda essa problemática, que ela falou numa coisa que eu sempre percebo, né, sempre falo, que até o pessoal que trabalha com inclusão, ele é mal visto dentro da própria escola, ou seja, não tem um trabalho de grupo. A maioria das escolas que eu trabalhei e que tinha inclusão, ela era mais exclusão do que inclusão. E a falta de realmente preparo, né? Agora que no estado de Goiás, aqui em Morrinhos agora, não precisa ser professor, basta ter um saber notório. Aí ele vai para a inclusão, trabalhar com a inclusão. Então, como que ela pode falar sobre para a gente? Essas diretrizes são as novas. O que a educação especial agora, a escola, vamos falar escola especial porque fica mais fácil. A escola especial, a educação especial, qual que é a proposta, qual que é a diretriz, não é proposta não, é a diretriz curricular, é a diretriz para a educação especial. Ela vai ser em ciclo. Aqueles alunos que estão lá do ASE, que eles estão lá, tem aluno que está lá há 30 anos. Mas o que é trabalhado lá? É a socialização, autonomia. Ele chegou-se à conclusão, às vezes a própria família, junto com a escola, chegou-se à conclusão, e teve alguns que até foram para a escola na época da integração. Mas aí voltar, porque, vamos falar assim, não aprendia. E a gente sabe que a inclusão, que se ela fosse construída naqueles moldes que a gente acredita, que ele seria incluído. Se não existisse o preferencialmente, ele teria que ter ficado lá, teria-se que ter se ampliado as possibilidades do atendimento educacional especializado, e ele estaria lá ou ele já teria ido embora, vamos pensar assim.
Mas dentro da diretriz curricular agora, diretriz curricular não, das diretrizes que tem, o CAE, que era Centro de Atendimento Educacional Especializado, ele vai ser Centro de Atendimento de Educação Básica. Então, aqueles alunos do ASE que estão lá, eles vão ter um ciclo de 4 anos que eles vão formar, vamos falar assim, ele não vai ter mais espaço para ele lá dentro do ASE. Ele não vai ter mais espaço para ele lá dentro do CAE. Ele vai embora. Agora, de qualquer forma, agora ele vai embora dentro das diretrizes. Delvânia, só esclarece uma coisa para nós. É uma política nacional ou estadual? Estadual. Estadual. Do estado de Goiás. Do estado de Goiás. Tá? Eu tenho até ela depois, se quiser, que compartilha. Quem é aí de Morrinhos, por exemplo, se quiser, eu já consegui já no final da pesquisa. Então, Delvânia, seria uma forma de realmente colocar esses estudantes para fora, de diminuir gastos com eles, de diminuir o número de vagas, número de profissionais, seria uma forma assim? Eu e todos que estão lá no CAE entendem-se dessa forma. E a gente lembra assim que a mesma ansiedade que os professores lá do CAE tinham, e na época eu estava lá, quando foi pegar os alunos no ano de 2000 e levar para a rede regular, tinha aquela ansiedade, eles não vão conseguir, eles vão ter dificuldade. A mesma ansiedade vive-se agora. Por quê? Porque ele vai ter que ir embora de alguma forma, ele vai ficar sem essa, vamos falar, assistência, e também vai dar abertura para aquele que está lá na escola comum retornar, concluir o ciclo dele lá na escola especial e ir embora também. Porque até então, ele tinha garantido o espaço dele lá dentro da escola comum, mas ele pode, de alguma forma, ir perdendo isso agora. Por quê? Porque ele tem que formar de alguma forma e ir embora. Entendeu? Essa é a visão que a gente está tendo aqui em Goiás. E a outra questão que ela colocou foi... Não sei se ficou claro, se... Tá bom, a gente vai complementando, né? Quem tem mais alguma pergunta? Porque aí a Delvânia vai complementando as questões. Fernanda, gostaria de falar? Rosa, gostaria, Fernanda? Então, Fernanda. Boa noite, Delvânia. Boa noite. Primeiramente, parabenizar mesmo, né, pelo trabalho. A gente sabe que é uma conquista grande, né? Concluir um mestrado é um avanço muito grande. Eu cito você na minha pesquisa. Ah, que bom! Quero ler, eu não li ainda não, eu recebi no grupo, eu vou ler sim, com certeza. Aí depois a gente conversa um pouco mais sobre a pesquisa. Eu sou professora também, né, do atendimento especializado, do EE. E aí, quando você fala algumas questões, eu olhei um pouco mais para a minha profissão mesmo, né? E a gente percebe, uma das coisas que eu acho que, não sei se você chegou a pesquisar, é que a gente tem, entre as políticas públicas e o trabalho realizado, a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Educação, né? Tanto estadual como municipal. E chega para a gente essas políticas de acordo com uma visão da secretaria, né? Do que ela entendeu e do que ela deseja. E é uma questão muito forte mesmo, porque, por exemplo, quando você cita que a gente sabe que nas políticas não tem definido que precisa de um laudo para o aluno ser atendido, certo? Certo. Então, por que que a secretaria exige o laudo e tem o número de professor de acordo com o número de laudos, né? Então, assim, a gente percebe que tem muitas questões ainda que a própria secretaria não segue. Eu cito ela lá, não está aberta aqui agora para mim te falar qual, mas tem uma política pública e ela não é ultrapassada. Ela fala assim, inclusive, que a própria política pública garante que todos os alunos sejam atendidos. Não são só os da política de 2009, que vão ser aqueles com transtornos, com
Deixa eu falar ela certinho, que esse eu até anotei aqui. Ah, Enquanto você procura, uma outra questão é sobre os professores do EE, a gente se sente bem isolados mesmo, né? Dentro da aham, escola. E eu acredito que um dos motivos seja por a gente trabalhar no contraturno. Então, os professores, por exemplo, o aluno ele estuda na sala de aula comum de manhã, né? Então, os professores do ensino regular estão de manhã. E nós, professores do EE, estamos no contraturno. Então, nós trabalhamos à tarde. E aí, essa distância fica ainda maior, né? É interessante que agora, na época da pandemia, que a gente está tendo um contato maior com esses professores, porque como a gente está tendo reuniões fora do horário, conversa mais por WhatsApp, né? Então, essa comunicação à distância aproximou, às vezes, mais esses professores do regular com do EE do que quando era presencial. A gente não tinha o costume de utilizar essas ferramentas que hoje nós utilizamos. E eu acredito que, por um lado, vai ser benéfico, né? Porque quando a gente retomar a aula presencial, então a gente já viu que o contato ele vai poder ocorrer dessa forma, né? A gente vai poder conversar ou por WhatsApp, ou mais por e-mail, ou reunindo virtualmente, né? Então, assim, eu acho que agora a gente aumentou as possibilidades. Mas a gente observa também que não é uma questão, às vezes, o professor não quer, né? Não é, é uma questão própria que é posta pela forma como a escola funciona. E aí até uma questão que eu já tinha levantado, por exemplo, em dia escolar de reunião, né? Nós, professores do EE, não somos autorizados a participar da reunião que o aluno frequenta, do turno do aluno. uhum. Então, nem mesmo nos dias que não tem aula, a gente não participa da reunião com os professores do aluno, a gente participa no outro turno. Então, assim, seria uma questão tão simples, né, de estreitar a relação com o professor da sala de aula, mas por questões burocráticas mesmo, acaba que a gente não se encontra. Nesse tempo agora de pandemia, assim, se está difícil para os alunos da escola comum, mais difícil ainda para a clientela dos alunos do AE. Eu não sei como que está aí para vocês, mas aqui para nós, praticamente os alunos estão sem atendimento nenhum. Nós fizemos um cálculo, assim, mais ou menos, de 32 alunos, nós temos 3 alunos que as mães estão ajudando, de alguma forma. Então, assim, é complicada essa situação, até porque, no início, nós que somos do AE, e aí é onde entra essa fala sua de que não tem autonomia nenhuma, a gente tentou, o que eu fiz lá na minha escola, por exemplo? Nós criamos um grupo de WhatsApp e eu queria trazer os professores de apoio para a gente orientar como que os professores de apoio iam trabalhar com os alunos com os alunos deles. A direção e a coordenação da escola não permitiu. Falou, não, vocês fazem um trabalho direto com os alunos e deixam os professores de apoio por conta da professora regente. Então, isso, assim, desautoriza o atendimento. Mas por quê? Né? Por que isso não evolui? Ao mesmo tempo, aumenta as indagações que a gente tem. Não é só nesse período de pandemia. Fora disso também, existe um trabalho, e a lei garante isso, a política garante isso, de que o professor do AE, que ele coordene os professores de apoio, aí sim teria uma outra visão, outra forma de atendimento, isso ampliaria. Mas por que a escola não percebe isso? É nesse aspecto que os professores que foram entrevistados, eles falaram que, assim, teve citações, assim, que a gente percebe, nós que somos de AE, a gente percebe isso, mas elas foram claras de falar assim, não adianta, você vai lá e faz um curso, você chega na escola, você não tem nem como aplicar aquilo que você aprendeu. Porque quem deveria de fazer o curso era o coordenador, por exemplo, ele tem uma visão
do que o professor do AE pode fazer, né? Então, é difícil mesmo. E o que eu estava falando naquela hora é os alunos aqueles alunos que são características da educação especial, que são próprios do AE. Mas existe uma lei, depois eu posso até passar no grupo, que fala assim que não há impedimento para que os demais alunos, por exemplo, com dificuldade de aprendizagem, com outras dificuldades leves, que eles sejam atendidos. Por quê? Porque aquele aluno, a partir do momento que ele está no atendimento educacional especializado, ele pode ser um aluno público que não havia sido identificado anteriormente. Então, não há justificativa para que ele não seja atendido pelo fato dele não ter um laudo. Por quê? Quantos alunos nossos chegam lá sem laudo e depois ele passa a ter? E se a inclusão, se a educação inclusiva é para todos, isso não podia ser justificativo para que ele não fosse atendido. Então, é nesse aspecto que a gente fala assim, que cria-se essa confusão justamente para que a coisa seja levada de tal forma assim, que tanto faz acontecer como não acontecer. E aí é que entra a análise feita do discurso, na análise do discurso em Foucault, ajuda muito a gente nessa compreensão de que existe a fala, existe a obrigatoriedade, mas a forma como ela é concebida pelas pessoas, que ela é gerenciada, tira o poder dela acontecer. A análise do discurso mostra isso para a gente. Muito bom, Delvânia. Dulce. Adriane, eu posso falar? Pode. Boa noite a todos aí. Delvânia, parabéns pelo trabalho, viu? Bem interessante. Obrigada. Você explica assim, é tão interessante quanto você faz um trabalho que você vive, né? É muito interessante, mas como a Adriane falou, às vezes surgem tantas indagações que ficam sem resposta, mas é só parabenizar mesmo. Eu gostaria de saber que você inicia falando que o seu trabalho teve como embasamento os 2 cursos, né, sobre a educação inclusiva. Eu gostaria de saber se esses cursos foram preparados pela Secretaria Municipal de Educação ou se pela Secretaria Estadual de Educação do seu estado. Foi pela... Ah, tá. Tá. E aí também, pedindo ajuda a Fernanda, que está dentro, vocês acham que tem muita diferença da política de um estado para o outro? Vocês que estão assim atuando mais, muito, vocês acham assim, que o estado tem autonomia, por exemplo, de mudar algumas coisas nesse atendimento educacional especializado? Porque volta e meia eu vejo alguns colegas reclamando. O governador falou que vai cortar isso, vai tirar a pessoa de apoio. Agora mesmo na pandemia, né? Falou que ia descontratar os professores. Então, assim, aí assim, a Fernanda está em Minas e a Delvânia é Goiás, né? Goiás. Obrigada, gente. Então, quem organizou o curso foi a Secretaria Municipal de Educação, mas sempre que ela organiza, ela abre vagas para professores do estado, da rede estadual também. Aqui tem, bem maleável nesse sentido. Então, participou professores do estado e professores do município, mas quem organizou foi a Secretaria Municipal de Educação. Tá? E esse curso, eu falo lá que ele é emergencial, porque é assim, só para ter uma ideia como que é tratada a educação inclusiva. Ele foi um curso emergencial porque logo que mudou-se de prefeito, as pessoas que estavam nos serviços gerais das escolas, foi terceirizado os serviços gerais da escola, de limpeza. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as pessoas que estavam lá e
colocaram elas como professores de apoio. Ninguém tinha formação. Aí teve esse curso primeiro de 40 horas, eu ajudei no planejamento e assim, a sorte ainda que a gente fala que tem, porque a Sandra, que era a coordenadora da inclusão na ocasião aqui, ela pensou assim numa forma que a gente pudesse fazer bem prático mesmo, que fizesse com que esses cursos, eu descrevo mais sobre o curso lá na dissertação. Houve assim, um treinamento de tal forma que os professores, mesmo aqueles que tinham mais dificuldade, eles conseguiram se fazer um bom trabalho a partir daquilo. Mas eram pessoas que nunca tinham, às vezes, entrado numa sala de aula. E da noite para o dia se tornar professores de apoio. E o único treinamento que eles tinham era esse de 40 horas. E isso é uma problemática que eu acho que não é só daqui, porque eu conversei muito com as meninas na formação aí também, lembro de conversar com a Rosa. O professor de apoio, ele não existe uma diretriz nacional, não existe concurso para isso, pelo menos no nosso município, nem no estado, não tem para professor de apoio, no máximo tem para intérprete, mas não existe para professor de apoio. Então, eles estão sempre pegando esses professores de apoio e mudando eles de função. A partir do momento que a pessoa tem um pouco mais de experiência, eles passam para monitor, passa para professor regente, se ele já tem uma graduação, e traz novamente uma gama de pessoas que não têm experiência. Então, não flui, não rende, não acontece da forma como deveria. Sobre a questão da legislação, nós temos a legislação nacional que serve como base, mas assim, muda muito mesmo, viu? Aqui em Uberlândia, por exemplo, assim, nas escolas municipais, né? A prefeitura recentemente passou por várias mudanças. Nós tivemos o primeiro concurso mesmo para professor do atendimento especializado, Realmente, para professor de apoio, é muito incerto ainda, né? Quem é professor de apoio vai saber falar melhor, mas a gente nunca teve concurso e muda muito também. Antes era professor de apoio e agora é profissional de apoio, se não me engano. Então, assim, vai mudando carga horária, vai mudando a forma de lidar, vai mudando a Salário. mesmo. Mas, assim, geralmente, as escolas estaduais, por exemplo, de Minas Gerais, não mudam tanto, né? Mas elas também têm a legislação própria, né? Então, assim, tem a geral nacional e aí eles vão se adaptando mesmo de acordo com aquela maior. Como eu citei, por exemplo, até recentemente a Prefeitura de Uberlândia, no ele tinha professor de linguagem, professor de sociológico matemático, de arte-terapia, de psicomotricidade. E aí ele mudou para ficar mais parecido com o Estado, né? Hoje a gente tem só o professor do EE, ele tem que dar conta de todas as áreas. Então foi um retrocesso mesmo, né? Antes a gente tinha um professor para cada área, agora a gente tem que acaba dando conta de todas as áreas. Mas assim, muda bastante mesmo, Dulce. Eu esqueci agora o nome, gente, vocês vão lembrar? Quem é da prefeitura vai lembrar, não é lei, não é decreto. A prefeitura, ela tem uma forma própria. Vou tentar achar aqui o nome. Quando ela vai publicando essas mudanças, e, por exemplo, na pandemia, ela já publicou um novo, sabe? De como que seria a atuação no E durante a pandemia. Então, tipo assim, uma normativa, né? Que isso mesmo. regulamenta, né? Obrigada. É tipo uma normativa mesmo. Que Então, regulamenta. assim, nossa, direto. Nossa, muda bastante, tem que ficar acompanhando. É instrução normativa que chama. Normativa. Isso. A Rosa queria fazer uma pergunta, Rosa? Por conta do horário, vou pedir para a Rosa fazer a pergunta. Ana Paula, você gostaria de fazer alguma pergunta também? Algum comentário? Oi, sim. Sim, então a Ana Paula vai fazer, depois a Rosa, e aí eu passo para a Delvane e você encerra com as duas perguntas, tá bom, Delvane? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Posso fazer? Pode, depois a Rosa. Meu áudio acho que tá um pouquinho ruim, porque eu recebi uma ligação aqui e deu interferência no áudio. Mas Tá a minha bom. pergunta para a Delvânia, obrigada pela palestra, viu, Delvânia, por compartilhar com a gente esse conhecimento. Diante das políticas públicas, no caso aí do município, de Quirinópolis, né? Qual que é, ou quais que são os maiores obstáculos que vocês, como profissionais do EE, encontram
que depende de política pública. Obrigada, Rosa. Deixa a Rosa fazer também, Delvânia, que você se anota para não esquecer. Que a Rosa pergunta também e você depois responde as duas e encerra, tá bom? Rosa, por favor. Delvânia, eu queria assim, te dar parabéns e falar que eu gostei muito do seu trabalho. A gente fica muito contente, né, quando a gente faz essa caminhada assim, juntas, paralelas, e a gente vê assim, um resultado de um trabalho tão bom que leva a gente assim, a tanta reflexão, né? Porque às vezes a gente viu tantas experiências bonitas desse amor, dessa dedicação, né? Esses alunos especiais, depois a gente se confronta com a realidade. Eu acho assim que é triste, né? A gente pensar que o poder público está desistindo, né? Economizando e cortando na educação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, uma esperança, né? De que a gente está aí para mostrar o que está acontecendo, né? E estamos resistindo, né? Mesmo com o trabalho de formiguinha, que a gente anda um pouquinho, depois tem que parar, depois volta para trás, né? Mas eu acho que o importante é a gente não desistir nunca. É isso, Delvânia, um abraço. Assim, é tão engraçado, porque eu tive um embate muito grande com a minha orientadora, que é a Lázaro. A Adriane conhece ela. Assim, e quando você faz isso, pensando na análise do discurso em Foucault, a gente percebe que... E ela tinha uma fala assim, da inclusão falseada. Só que se a gente caminhar por esse lado, a gente... E a Adriane, ela me fez essa pergunta várias vezes na banca. Então, você desiste, você abre mão da inclusão? Então, assim, aí entra a resposta para Ana Paula, né, também, que esses são os maiores desafios e que a gente não pode desistir. E assim, o meu embate com ela foi grande nesse sentido, porque se eu, conforme o discurso que eu criar, alguém vai aproveitar dele para que a gente desista da inclusão. Então, assim, eu preciso ter muito cuidado com isso, com o que eu vou falar, por mais que a inclusão, vamos falar assim, que ela seja falseada, como é um termo que a própria Lázaro usa, por mais que ela seja falseada, que exista todos esses retrocessos que a gente percebe, vira e mexe, os obstáculos que tem, mas a gente não pode desistir, porque também tem muitos avanços que a gente percebeu. Isso porque quem vai usar do meu discurso, ele pode usar no sentido de acabar com o que ainda tem, com as conquistas que ainda existe e que nós já tivemos. Porque, bem ou mal, caminhou muito. Quando a gente faz essa análise de 1970 para cá, teve muitos avanços. Então, a gente não pode desistir e continuar nessa luta, né? Então, os maiores desafios que a gente ainda encontra é a falta de reconhecimento do atendimento educacional especializado como uma grande ferramenta para que a inclusão aconteça. Porque não é porque eu estou lá, mas eu vejo, assim, os resultados são muito positivos. Quem trabalha na sala do EE sabe. Você pega um aluno, assim, com muita dificuldade. Quando você pega um professor lá da sala, junto com o professor de apoio, que você faz aquele trabalho em equipe, os resultados são sempre muito positivos. Então, o maior obstáculo que eu vejo é esse, é a falta de reconhecimento, mas nem por isso a gente pode desistir. A gente tem que seguir avante e lutando para que isso aconteça. E essa é a minha fala. Desistir jamais, lutar sempre. Isso é para a gente pensar, né? Quando a gente pensa, educação é desvalorizada. Aí você olha no geral. Aí você pega uma escola, que dentro da escola a gente ainda desvaloriza o companheiro de trabalho, né? Que a gente ainda desvaloriza e compara as crianças, os estudantes. No nosso primeiro grupo, né, a gente trabalha com racismo estrutural, né? Que é para mostrar que está tudo, nós estamos dentro dele, ele está dentro de nós. Esse preconceito, essa coisa do opressor, a gente está dentro de nós. A gente fica reproduzindo, né, Delvânia? O seu trabalho traz um pouco disso, gente, né?
E essa chamada que você deu agora, assim, de não desanimar, né? Porque as lutas são em todos os cantos, né? Quando a Fernanda trouxe para nós o bilinguismo, né, a luta, né, dos estudantes surdos, mas é tanta luta, gente, o tempo inteiro. Nossa. Ai, né? Vamos tomar então assim, uma água fresquinha, pedindo que ela traga para nós. Ao mesmo tempo, calmante, a gente tem que ter coragem mesmo para continuar. É verdade. Assim, o que eu mais gostei da pesquisa foi assim, a partir do momento que a gente faz isso dentro da análise do discurso, a gente vê assim que às vezes a gente mesmo acaba praticando esses atos assim de querer igualitar todo mundo, né? De querer homogeneizar, essa é a palavra. Então, assim, quando você faz isso dentro da análise do discurso, você se percebe às vezes, ou então você percebe que tem quem está lá assim naquela luta mesmo, mas que ele acaba usando o próprio discurso que leva aquilo. Então, foi o que eu achei assim, mais fascinante da pesquisa, foi isso. É uma vigilância que a gente também tem que ter. Eu achei mais legal. Parabéns. Eu agradeço assim, a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Né? Quem tiver, assim, quem lê, tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa, pode depois estar comunicando. Eu falei com a Delvane que ela vai ter que dar para nós um curso de como usar esse método, tá? Que eu acho muito válido, né? Para nós muito interessante para a gente poder usar. Quem sabe não achamos mais pessoas interessadas nesse método de análise, né? A partir de Foucault. Muito bom também, tá? Querida, então, né? Tudo que é bom, assim, passa tão depressa, foi muito bom. Nós agradecemos. Fica aquele gostinho de conversar mais sobre esse assunto. Até para a gente poder fazer terapia em conjunto, né? Também. A gente aproveita. E agradecer, Delvânia, como a Rosa falou, é muito bom a gente ver o trabalho, né, Fernando também, os colegas que falaram, é muito bom a gente ver, né, a materialização do seu tempo, né, do seu investimento de tempo, energia, tudo, de muito trabalho e dedicação. Parabéns. Agradecer a todas e todos que ficaram aqui conosco, mais um aprendizado maravilhoso, e desejar a todos, então, um bom final de noite, tá? Fiquemos animadas e animados para continuar. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Abraço também. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, gente.